Graça e paz, queridos. Nos perdoe pelo atraso, tivemos um problema aqui com o celular. Bem-vindos todos vocês à nossa live. E eu sei que o Senhor tem algo a fazer nas nossas vidas hoje também, uma palavra dele para falar ao nosso coração. E eu creio no agir dele, no poder dele, porque esse culto é mais um culto de louvor, de honra e glória ao nosso Deus. A Ele toda adoração, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bem-vindos vocês que estão chegando aí conosco. A cada um de vocês. Bem-vindos. Aleluia. Bom tê-los conosco. Mãe Elvira, graça e paz. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos iniciar então neste momento. Bem-vindo, João de Souza, João Carlos Camilo. Aleluia. A graça e a paz, queridos. É bom estarmos com vocês nesse domingo. E eu espero que vocês também nesse domingo aí, né? Nessa quarentena aí. Passamos aí mais uns dias, né? Amém. Mas o Senhor é bom. E é bom o tempo todo. Vamos pegar nossas espadas, né? Vamos, que vai instalar agora. Lá em Salmo 121. 1 e 2. Salmo 121, 1 e 2. Vamos pegando. Bem-vindos, irmão Celso, Sandy, Neuza Valim, que está conosco. Salmo 121, 1 e 2 diz assim: Elevo meus olhos para o monte. É de onde virá o meu socorro. Eu não sei como é que vocês têm passado nesses tempos, né? Uns tempos meio turbulentos, né? Muito cheio de aflições nas nossas vidas. Mas nós, como filho do homem, nós temos que pensar que nós temos um Senhor, que Ele nos dá todo o socorro, todo o entendimento que nós precisamos, que vem do Senhor, né? Amém, amém. Como diz aqui, né? Que o Senhor não só fez os montes, né? Mas Ele criou o céu e a terra. É isso que nós temos, né? E aqui Ele nos dá esperança, né? E o mais importante, Ele dá segurança para nossas vidas. Amém, querido? É isso que nós não podemos esquecer. Da onde vem a nossa segurança? O socorro, a esperança. É por isso que nós não podemos nunca ficar desanimados. Porque nós temos em quem recorrer na nossa vida. Amém. E temos aqui ainda, né? Que nós nunca seremos fortes. Nunca, como diz aqui na palavra, né? Que nós nunca seremos fortes, né? Porque nós sempre estaremos precisando, né? Do cuidado em nossas vidas. Cuidado de Deus, né? É o cuidado do Senhor em nossas vidas. Não podemos esquecer disso. Glória a Deus. E por isso, queridos, não desanime. Não fica desanimado. Porque se você hoje agora está meio desanimado, não sabe aonde ir, a quem recorrer, mas lembre-se, está lá. É o nosso Senhor. A Ele que você tem que recorrer. Né? Abra o seu coração. Que o Senhor vai te ouvir. E Ele vai te dar tudo aquilo que você está precisando. Eu não sei como é que está a tua fé hoje. Eu não sei como é que está a tua fé hoje. Mas, queridos, não perca a esperança. O Senhor está te dando uma esperança hoje para você. Ele está te segurando a tua mão hoje. Ele está te dando o caminho que você tem que tomar na sua vida. Amém. Amém, queridos? Vamos orar, queridos. Aleluia. A nossa vida, para que o Senhor venha
nos dar sabedoria para nossas vidas. O que nessa próxima semana talvez tenhamos que tomar algumas decisões na nossa vida. Peça ao Senhor. Peça a Ele. Que Ele vai te dar o caminho certo. Vamos orar. Abaixa a sua fronte. Vamos conversar com o Senhor nesse momento. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te colocamos em Tua presença, Senhor. Nesse momento, meu Pai, temos para que o Senhor venha olhar, Senhor, para cada um aqui, Senhor Deus, que está nesse momento te buscando, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, colocar eles, Senhor Deus, a Tua mão, Senhor Deus, para que eles tenham, Senhor Deus, aquela segurança, aquela esperança, Senhor Deus, o seu sustento, Senhor Deus, a provisão, Senhor Deus, no Teu lar, Senhor, para que a Tua família possa saber que o Senhor estará colocando a Tua mão diante deles, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Graça e paz, meus amados. Bem-vindo todos vocês. Manval, que está aqui conosco, José Carlos Camilo, cada um que está aqui conosco nesta noite. Nós tivemos um probleminha aqui com o nosso celular, mas já estamos retomando. E espero que você tenha tido uma semana abençoada, na graça, na paz do Senhor, na dependência dEle em todo o tempo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse instante, no livro de Reis, 2 Reis 5, de 1 a 13. 2 Reis 5, de 1 a 13. Nós vamos neste momento ler esse texto, saudando também a irmã Wagner, irmã Ruth, que está conosco, José Carlos Camilo, a Ana, lá de Americana, cada um de vocês que está entrando nesse instante para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor tem uma palavra especial para cada um de nós esta noite. E antes de iniciarmos a leitura, eu quero pedir que você ainda curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Deus poderoso, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus de amor. Ó Pai, nós entramos na sua presença, pedimos que o Senhor tome a direção deste culto, de tudo aquilo que aqui for tratado, através da sua palavra, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que as palavras que aqui sejam ditas venham direto do Senhor, que não seja a minha boca, mas seja as palavras conduzidas por Ti, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Saudando também a Thaís Clemerson, Egídio, cada um de vocês que está entrando aqui conosco agora. Nós vamos então para a leitura do texto de 2 Reis 5, de 1 a 13. O rei de Arã tinha uma grande admiração por Naamã, chefe do seu exército, porque através de Naamã o Senhor tinha dado muitas e gloriosas vitórias aos exércitos arameus. Por isso era considerado um grande herói e muito respeitado. No entanto, era leproso. As tropas de Arã tinham invadido certa vez a terra de Israel. E entre os cativos que levaram, encontrava-se uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: bem gostaria que meu senhor fosse ver o profeta na Samaria. Haveria de curá-lo de lepra. Naamã contou ao rei o que a menina dissera. Sim, vai lá ver esse profeta, disse-lhe. Escreverei uma carta para apresentares ao rei de Israel. E Naamã partiu, levando consigo 340 quilos de prata, 6.000 peças de dinheiro em ouro e 10.000 mudas de roupas. A carta para o rei de Israel dizia assim: o homem que é portador desta carta é o meu súdito Naamã. O que eu pretendo é que trates da cura da sua lepra.
Quando o rei Israel leu a missiva, rasgou a roupa que trazia vestida e disse: Este homem manda-me um leproso para que eu o cure? Sou eu Deus para poder dar vida ou matar? Ele está a arranjar uma desculpa para nos invadir de novo. Quando o profeta Eliseu soube do aperto em que o rei se encontrava, mandou-lhe uma mensagem: Por que é que estás tão preocupado? Manda Naamã vir ter comigo. Ele ficará bem a saber que há um verdadeiro profeta, um homem de Deus aqui na terra de Israel. Naamã chegou com seus carros e cavalos em frente à casa de Eliseu. Versículo 10. Este enviou-lhe um mensageiro a dizer-lhe para ir lavar-se por 7 vezes no Rio Jordão, que ele ficaria sarado por completo dessa lepra. No entanto, muito irritado, Naamã resolveu ir-se embora. Vejam bem, disse ele, sempre pensei que pelo menos viria falar comigo. Poria a mão sobre as partes leprosas, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e eu ficaria curado. Não são os rios Abana e Farpar de Damasco muito melhores que todos os rios de Israel juntos? Se a questão era lavar-me num rio, poderia muito bem fazê-lo na minha terra e curar-me. E retirou-se indignado. Nós vamos ainda concluir no último texto. Os seus ajudantes tentaram que reconsiderasse. Se o profeta te tivesse pedido para fazer uma coisa muito difícil, não terias feito? Então por que não fazes? Se te disse para te lavares para ficares curado? E Naamã aceitou descer até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu lhe dissera, e a sua carne ficou como a de um menino. Ficou curado. Nesse texto nós vemos o trabalhar de Deus na vida das pessoas. E é importante nós refletirmos aqui, através da vida de Naamã, o que o Senhor fez. E antes de falarmos um pouco da trajetória de Naamã, nós vamos falar da doença que Naamã tinha. E essa doença de Naamã, a hanseníase, na época de Jesus, né, essa hanseníase era conhecida também como lepra. E ela era uma doença terrível, incurável. Normalmente ela era uma doença incurável. E desde o momento que a pessoa contraía a lepra, ele era privado de viver na sua casa, com a sua família. Ele era afastado do seu meio de vida, de onde ele poderia conviver normalmente dentro do lar. E eles eram levados para fora da cidade e viviam ali nos leprosários. Leprosários era uma região onde viviam os leprosos. E normalmente ali eles ficavam até a morte, porque a lepra, as partes do corpo iam se desfazendo, ia caindo os pedaços, iam se arrebentando, apodrecendo o corpo. A lepra era uma doença que atingia muito a pele, atingia a região dos olhos, a pele, e ela levava muita dor e sofrimento. Mas Naamã, não. Apesar de ter lepra, Naamã permanecia ali no seu cargo de servo do rei. E Naamã provavelmente tivesse uma doença, uma lepra ainda no início, ou numa posição ainda mais suave, não era aquela tão grave, mas ele convivia com as pessoas, apesar de já estar incomodado, porque já estava acometido por essa lepra. Saudando aí, queridos, a irmã Lúcia Cavalheiro, também Vitor Camargo, a Deusa, minha querida amiga Dedé, a Miriam, todos vocês que estão aí conosco. E Naamã, ele vivia ali, apesar da lepra, convivia com as pessoas ali. Mas Naamã era uma pessoa especial.
era uma pessoa importante. Ele estava sempre junto do rei da Síria. Ele caminhava com ele, ele era um servo de confiança dele, ele era uma pessoa respeitada em meio aos homens e principalmente pelo rei. O rei tinha muita consideração por Naamã. E inclusive porque Naamã deu um livramento ao povo sírio, né? Mas a Síria, ela era localizada ao nordeste de Israel. Apesar disso, as duas nações não eram muito amigas. Eles quase não se falavam, eles quase não se comunicavam. O povo Israel, muitas vezes, ele era levado ao cativeiro sírio, né? Após alguns ataques. E Naamã tinha ali uma menina escrava que havia sido sequestrada num desses ataques. E essa escrava foi trazida, ela foi afastada dos seus familiares, ela foi tirada da sua casa, do seu país, da sua região, para viver ali na casa de Naamã, para viver como serva de Naamã. Mas apesar disso, essa menina, ela tinha um propósito muito especial de Deus por estar ali. É claro que ela sofria muito por estar afastada da sua família. Mas você que já conhece essa história de Naamã, você pode ver que através dessa menina, Deus operou tremendamente na vida de Naamã. Ela era uma menina de fé e ela passou a servir a mulher de Naamã. Ela trabalhava na casa, ela era uma serva da família. Saudando também a irmã Sandra Palomares, que prazer, querida. Nicodemos Ferreira, que está conosco. E essa menina servia na família. E ela ficou sabendo, então. Logo que chegou, ela já ficou sabendo da situação toda que Naamã vivia por conta dessa lepra. E o que é que ela fez? Ela propôs que Naamã fosse enviado, que Naamã fosse até o profeta. Por quê? Porque alguém ali, através da vida daquele profeta, alguma coisa aconteceria na vida dele. Que Naamã fosse até Israel, se encontrasse com esse profeta. É claro que uma fala vindo de alguém tão pequena, de uma serva da casa de Naamã, é difícil, né? Porque às vezes a gente não dá muito crédito para as pessoas pequenas. Quando eu digo pequena, não é pequena na idade, mas às vezes a gente considera muito pouco as pessoas pela aparência dela, pela função que ela ocupa. Mas essa menina, que a Bíblia não cita o nome, ela era uma menina de muita fé. Ela era uma menina usada pelo Senhor. E ela esteve ali exatamente para isso. Para propor que Naamã fosse levado até Samaria e que ali ele seria restaurado. E Naamã foi comunicar isso ao seu Senhor, para ouvir dele qual era a opinião, se ele aprovava ou não a saída de Naamã, para ir até Israel. E o rei da Síria concordou que Naamã pudesse ir, inclusive se propôs a escrever uma carta de recomendação ao rei ali, para que ele fosse recebido, e junto com essa carta ele ainda enviou ouro, enviou 10 mudas de roupas, levou prata. Então ele foi com uma recomendação. Agora, olha a recomendação do rei Aram, através desta carta. Ao ler esta carta, que recomendava que o rei estaria ali para receber Naamã, deveria certamente curar Naamã dessa lepra que ele era portador. E o rei ficou muito irritado com tudo isso. Aliás, aquele rei, se viu encostado na parede, né? Porque, pera lá, tá me enviando alguém aqui para que eu cure? Por acaso eu sou Deus para fazer isso? Para dar vida, para tirar vida, para restaurar? Não, não é possível. Certamente esse povo está querendo alguma confusão aí. E ele, na realidade, se recusou a atender. Ele rasgou as suas vestes muito irado e ele ficou entendendo que aquilo na realidade era mais uma atitude do rei Aram para criar confusão, para atingi-los, para vencê-los outra vez. Mas Eliseu, que era um homem de Deus, Eliseu ficou sabendo de tudo isso,
ouviu falar que o rei havia rasgado as suas vestes por conta dessa carta, dessa intenção de Naamã em estar ali para receber a cura. E ele prontamente disse ao rei: manda Naamã para cá, manda ele aqui, que ele vai conhecer, ele vai saber que aqui existe um profeta de Deus. E Naamã foi para lá. Mas Naamã, ele, além de levar ouro, prata, tantas vestes, ele foi com uma comitiva, certamente. Ele era alguém especial do rei. E ele chegou ali à casa de Eliseu, com carros e cavalos. E eu imagino o barulho que tudo aquilo fez, chamando a atenção de pessoas. Quem está aí? O que está acontecendo? Que movimento todo é esse? E Naamã para ali, à frente da casa de Eliseu. Mas Eliseu, o que Naamã esperou era a presença de Eliseu. E Eliseu nem saiu, nem lá fora foi, nem receber a Naamã ele foi. Ele simplesmente pediu que um mensageiro saísse lá fora e desse um recado a Naamã. Que ele fosse até o Rio Jordão e que ele se lavasse, se banhasse por 7 vezes naquela água. E que ele seria totalmente curado dessa lepra. E Naamã ficou indignado. Como assim? Quem ele pensa que ele é? Eu sou alguém especial, eu vim de longe, eu vim recomendado pelo rei Aram, eu sou alguém reconhecido ali naquela terra. E como que ele sequer vem me receber? Às vezes as pessoas, ela tem esse tipo de comportamento. Pela posição que ela ocupa, ela entende que ela é melhor que os outros, que ela precisa ser considerada, respeitada, tratada de um modo diferente, porque ela é mais que o outro. E na realidade, Naamã era um homem respeitado e ele se sentiu insultado com aquele comportamento de Eliseu. Ele se sentiu insultado por ser tratado daquele modo por Eliseu. O que seria, na realidade, para Jesus, uma pessoa comum? Porque Naamã entendeu que ele foi tratado como uma pessoa qualquer, como uma pessoa comum, como alguém que vive no meio de todo mundo, que tem uma função como todos os outros, uma pessoa comum. E ele não era. Ele não se sentia uma pessoa comum. E como ser tratado, então, como alguém que não tinha nenhum valor, que não era importante diante dos homens? Naamã era reconhecido pelos homens. Mas eu quero dizer para você, e por Deus, será que quando nós chegarmos à presença do Senhor, nós seremos reconhecidos um dia? Pelos títulos que nós temos aqui na terra, pelo dinheiro que nós construímos aqui, pela condição financeira, pela família importante, pela fama. Às vezes nós vemos aí, às vezes a gente fica assistindo os comentários das lives de alguns artistas e ouvindo os comentários de milhões de pessoas que entram ali para assistir essas lives. E aí nós vemos ali o interesse das pessoas em assistir essa live. Por quê? Porque ele é alguém famoso. Infelizmente, as pessoas mais importantes, eu digo dentro da sociedade, elas são tratadas de modo diferente. Será que o Senhor age desta forma? Será que quando nós chegarmos no céu, quando chegarmos na presença do Senhor, quando chegarmos no céu para a glória de Deus, porque nós vamos para lá, amém? Bem-vinda, querida Melissa Bulgarelli. Saudades, minha amada. Será que quando nós chegarmos à presença do nosso Deus, Ele vai olhar para nós e dizer, espera um pouquinho, separa aqui uma sala VIP para essa pessoa, porque esse daqui ele é importante, ele é famoso. Ele não pode ficar no meio do povo aqui. Separa aqui uma ala especial, uma cadeira especial. Serve uma aguinha gelada aqui para ele, um cafezinho, porque ele é alguém especial. Ele não pode ficar no meio do povão aqui. Será que o nosso Deus age dessa forma? Não. Nós sabemos
sabemos que o nosso Deus, Ele trata cada um de nós do mesmo modo, porque Ele tem por cada um de nós o mesmo carinho, Ele tem por cada um de nós o mesmo amor, a mesma atenção, o mesmo empenho em ver-nos salvos. E é importante nós lembrarmos disso, que não é título, não é condição social, não é fama que vai nos salvar, mas é aquilo que nós estamos plantando nessa terra, aquilo que nós estamos fazendo aqui. Qual é a nossa missão aqui? A Bíblia diz que a fé é muito importante, mas a fé sem obras é morta. Não adianta eu falar que eu creio em Deus se eu penso no meu próprio umbigo, se eu penso somente em mim, se eu consigo ver só os meus problemas e necessidade, se eu me coloco diante das pessoas como as pessoas devem me ver de um modo especial, porque eu tenho cargo, porque eu tenho função, porque eu estudei, porque eu fui formado em tantos cursos. Será que isso diante de Deus tem alguma importância? Será que o Senhor considera isso? É claro que nós sabemos que quando nós estudamos, nós nos formamos, isso tudo é muito importante para vivermos aqui, para buscarmos uma qualidade melhor de vida. Mas o nosso interior, o nosso espírito, a nossa alma precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Aquilo que nós vivermos aqui na terra é o pré-requisito para nós entrarmos no céu, para nós estarmos na glória do nosso Pai. Aquilo que você construir aqui, você vai receber lá. Por quê? Porque a lei da semeadura, eu vou plantar para colher na eternidade. Às vezes a gente faz algo para alguém e já fica esperando de Deus a recompensa. Tenha certeza de que tudo aquilo que nós fazemos, que o Senhor recebe para os seus, que o Senhor se alegra, é louvável tudo isso. E diante de Deus essa atitude é louvável. Mas o mais importante é receber lá, na presença dele, é ser reconhecido pelo nosso Deus. Eu preciso desejar ser reconhecido por Deus. E tem até um louvor que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é saber que eu reconheço a ti. Então o importante é saber quem o Senhor é nas nossas vidas. Saudando também a querida Soraya, Jaqueline, que está conosco. O que nós somos para o Senhor? Quando nós morremos, você vê as pessoas famosas quando morrem, fica aí toda a sua fortuna, tudo que ela construiu, tudo que ela deixou de bens, de imóveis, a fama, tudo que ela comprou, tudo que ela deixou, do jeito que nós chegamos, nós partimos. Tudo isso vai ficar aqui. E muitas vezes nós focamos e valorizamos demais as coisas que construímos aqui na terra. E o orgulho de Naamã falava mais forte dentro dele. Naamã não conseguia entender que quando ele se humilhasse, quando ele passasse a agir de forma humilde, ele seria curado. Há uma condição? Sim. O Senhor fez com que Naamã saísse da sua terra e fosse para Israel, para estar ali, para se encontrar com Eliseu e receber de Eliseu esse comando para que ele fosse curado. Às vezes, queridos, nós não entendemos o trabalhar de Deus para que o milagre aconteça na nossa vida. Às vezes nós não entendemos porque Deus faz com que a gente percorra tantos caminhos, alcance tantas pessoas, precise usar de tantas estratégias para que as coisas aconteçam. Eu quero dizer para você, não tente entender o Senhor. A nossa sabedoria para isso é muito pequena. Nós não temos entendimento para conseguir compreender a profundidade do amor, a profundidade da grandeza, a profundidade do poder de Deus que é soberano. Então, se Naamã recebeu esse comando, certamente conduzido por Deus através de Eliseu, ele deveria simplesmente se submeter. Se o desejo dele era ficar curado, se ele precisava deste milagre, ele precisava se submeter.
Então a humildade, ela precede o milagre. A humildade, ela precede a bênção. Ao banhar-se no rio para ser curado, ali em Israel. É claro que Naamã questionou também, por que eu preciso entrar no Rio Jordão, que é um rio todo barrento, que é um rio tão pequeno, se lá na minha região, se lá em Damasco, eu tenho o rio Abana e o rio Farpar, que são rios grandes de águas limpas. Por que eu preciso disso? Mas foi isso que o Senhor escolheu, para que Naamã fosse curado da lepra. Foi desse modo, foi esse o caminho que Naamã deveria percorrer para receber a bênção de Deus. A cura de Naamã parecia muito mais simples. Olhando para todo esse contexto, era muito simples. Ele foi conduzido ali com toda a mordomia, era só entrar, se banhar naquelas águas 7 vezes e ele seria curado. E aquela atitude deixou Naamã irado. Aquela atitude, na realidade, de Eliseu pedindo que Naamã fosse até ali, deixou Naamã curado. Deixou Naamã irado. Agora eu imagino, quando Naamã se submeteu a realmente fazer aquilo tudo, a mergulhar por 7 vezes ali, como é que ele experimentou do milagre? Um líder da Síria, uma pessoa tão poderosa, buscar no rei de Israel, o próprio governante, para curá-lo da lepra. O que ele não fez? Porque ele não tinha poder para isso. Ele não era esse rei, a pessoa levantada por Deus, para conduzir Naamã à bênção, para conduzir Naamã até o milagre. Quem operaria esse milagre certamente era o Senhor. Mas Eliseu foi o condutor dessa bênção. Eliseu foi aquele que deu as coordenadas para Naamã. E a palavra simples dele, mas recheada de fé, daquela serva, daquela menina, que deu, através da direção de Deus, uma sinalização para que Naamã fosse até Israel, para que ali ele fosse curado através do profeta Eliseu. Uma simples serva, uma simples menina, alguém que servia na casa de Naamã. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, como que essa pessoa vem falar de Jesus? Nem foi para a escola, não sabe nem o que diz. Se levanta para falar para mim, para falar que Jesus falou isso comigo. Queridos, Jesus usa como Ele quer as pessoas, quem Ele deseja usar. Ele usa os disponíveis, tenha certeza disso. Jesus usa os disponíveis e não os desocupados. Não aqueles que na realidade não têm o que fazer. Saudando também José Simão Brito, que está conosco, bem-vindo. E onde o Senhor te colocou hoje? Talvez você tenha olhado para a sua vida hoje, para esse contexto todo que você tem vivido hoje, inclusive nessa quarentena, onde as pessoas estão divididas, volta a trabalhar, não volta, criticando quem está mandando voltar, ao mesmo tempo tomando partido porque o outro mandou ficar em casa. Mas o que é que nós temos pensado nessa quarentena? Mansolange, bem-vinda, querida. O que é que você tem pensado a respeito dessa quarentena? Tenha certeza de que as nossas vidas, elas não serão mais a mesma. Talvez você hoje esteja muito incomodado. Por quê? Porque, inclusive na quarentena, mas na sua vida como um todo, no seu dia a dia, você tem estado numa posição humilhante para você, onde você tem sido tratado como alguém pequeno dentro da igreja, ou numa função que você ocupa no seu ministério, ou numa função que você ocupa no seu trabalho. Talvez você tenha olhado para alguém ali e dito, poxa, eu estudei muito mais que essa pessoa, e por que eu estou ocupando esse lugar tão inferior? Por que as pessoas aqui não me respeitam como a ela, não me consideram como a ela, e eu estou numa posição aqui de vergonha, onde as pessoas não me valorizam? Lembre-se de uma coisa, onde o Senhor te colocou, onde o Senhor te plantou, onde o Senhor colocou nas suas mãos uma missão para ser realizada. É ali que o Senhor quer que você atue.
É ali que que o Senhor deseja que você atue. O Senhor tem algo a fazer ali, porque Ele move céus e terras, como Ele fez com aquela pequena serva que Ele trouxe de longe, que Ele tirou da sua casa, da sua família, do seu contexto, para servir na casa de um homem que estava doente e que precisava de uma direção, mas de uma direção vinda de Deus. Uma direção vinda de Deus. E Ele tira a pessoa daqui, Ele leva para lá, Ele muda de lá para cá. O Senhor muda cenários e contextos e histórias para operar o seu milagre. Lembrando sempre que o milagre, ele só acontece quando eu me humilho diante de Deus. Por isso esse tema hoje, que eu preciso antes ser humilde, porque a humildade, ela precede a bênção, o milagre do Senhor. Talvez a sua posição hoje represente para você um local, um trabalhar, um atuar da sua vida muito pequeno, onde você se sinta insignificante no meio das pessoas. Mas eu quero te dizer uma palavra que está lá em Lucas 9:48 para você, que diz: pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Queridos, se preocupe nisso, em ser o menor, em ser aquele que serve, em ser aquele que atua na obra de Deus onde deverá atuar, onde há necessidade, que socorre o ferido, o perdido, que ora por aqueles que precisam de um milagre, que clama pelo outro, que chora, que abraça. Claro que hoje a gente não pode abraçar, mas que consegue chorar com os que choram e rir com os que riem, não importa quem sejam essas pessoas, mas o importante é saber que o menor é que é maior diante de Deus. Porque quando nós nos sentimos grandes demais, nós ficamos esperando que as pessoas nos olhem da forma como nós nos vemos, como alguém poderoso, como alguém que chega e todos olham diferente, como alguém que chega e todos respeitam, como alguém que chega e todos se aquietam. Chegou tal pessoa, ela é muito importante. E para o Senhor? Nós precisamos ser importantes sim, porque somos servos de Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: chegou esta mulher de Deus agora. Agora eu sei que Deus vai operar aqui. Chegou este homem de Deus, um homem valente, intercessor. Ele vai orar e Deus vai agir. É deste modo que nós precisamos nos portar. Naamã precisou se humilhar e obedecer às ordens de Eliseu, se ele quisesse ser curado. Ou ele se submetia, ou ele se submetia. Então Naamã não tinha escolha. E às vezes isso acontece também nas nossas vidas. Há momentos nas nossas vidas onde nós precisamos entender o trabalhar de Deus, o que é que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, através de nós. E às vezes o Senhor precisa nos moldar, triturar, arrancar de nós o orgulho, arrancar das nossas vidas a soberania, o poder, aquele que se sente superior a tudo e a todos, aquele que não se deixa influenciar, aquele que não se curva, aquele que não se humilha diante de Deus e não reconhece que sem o Senhor nós não somos nada. Por quê? Porque um dia que nós partirmos daqui, tudo vai ficar aqui. Mas quando nós chegarmos diante do Senhor e Ele olhar para nós e Ele puxar o nosso nome no livro da vida, Ele certamente vai olhar para tudo que nós construímos aqui na terra, para a obra que nós construímos aqui. Mas a obra que eu digo não é a construção de uma casa, a obra que eu digo não é a compra de uma fazenda, a obra que eu digo não é a compra de um carro, não, a obra para o reino dele. É claro que isso, quando eu adquiro aqui, isso vai me dar uma melhor qualidade de vida, mas isso não é o mais importante. Deus vai olhar para a obra que eu realizei aqui na terra. O que é que eu construí? Como eu auxiliei, como eu colaborei, eu cooperei para que o reino de Deus crescesse aqui na terra.
Precisamos entender que o Senhor sempre faz o melhor. E se ele usou dessa estratégia para Naamã, é porque ele entendeu que ele queria que aquilo acontecesse dessa forma. Que as pessoas que estivessem ao redor, que a história de Naamã fosse ali usada para engrandecer o nome dele, para que vidas se rendessem e entendessem, inclusive quando Naamã saiu dali para retornar ao seu povo, que eles entendessem quem era o Deus que operava através de Eliseu. Será que você tem pensado nisso? Quem é o Deus que tem operado através dessa quarentena? Quem é o Deus que tem operado na sua casa? Quem é o Deus que tem operado na sua saúde? Quem é o Deus que tem cuidado de você, da sua família? Será que você tem refletido sobre isso? Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas a atitude de obediência da nossa parte é que nos faz tomarmos posse da bênção, conquistarmos o milagre. É a atitude de obediência. Ainda esses dias eu tenho ouvido de muitas pessoas que não têm conseguido ouvir a voz de Deus, que não têm conseguido ter resposta de Deus. E eu quero te perguntar nesta noite, pessoas de outros estados e outras regiões que a gente tem conversado muito por causa da live, e eu quero te perguntar nesta noite, será que você tem ouvido a voz de Deus? Se você não tem ouvido, você tem perguntado por quê? Tem tido coragem de perguntar ao Senhor por quê? Porque certamente nós não ouvimos a voz de Deus, nós não temos a resposta de Deus, nós não temos alcançado a bênção de Deus, porque temos agido sem deixar Deus falar. Temos agido sem ouvir e obedecer a voz de Deus. Há uma diferença. Não adianta eu ouvir se eu não me submeter a Ele. É igual o filho rebelde que ouve, mas não se submete ao seu pai. Nós sabemos que existem muitos filhos rebeldes, muitos que conhecem a Jesus, mas que não se submetem a Ele. Muitos que conhecem a Jesus, mas não permitem que Ele trabalhe na sua vida, que Ele responda por você, que Ele conceda a você aquilo que é para ser concedido, não aquilo do jeito que você deseja que seja concedido. Às vezes, o que nos falta para receber o nosso milagre é descermos, é nos humilharmos. Naamã precisou descer sim, naquela água barrenta, naquela água suja. E não foi uma vez não, foram 7 vezes. E eu imagino que cada vez que Naamã descia, ele olhasse para ele quando ele subia e falava, mas ainda está aqui? Mas essa lepra ainda está aqui? E ele voltava de novo para as águas. Eu vejo que aquele tempo foi um tempo de trabalhar de Deus, de Naamã se render. O que eu estou fazendo aqui? Ou de Naamã dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti. Esse é o meu milagre. Eu tomo posse dele agora. Eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para minha vida agora. Da bênção que o Senhor tem para mim agora. E o momento de rever algumas práticas na nossa vida é esse, é hoje. Esse é o momento. Reveja algumas práticas, reveja algumas coisas que você tem feito sem perguntar a Deus, sem buscar a direção de Deus, sem ter a aprovação de Deus. Porque quando nós caminhamos por um caminho que não foi o Senhor quem traçou, certamente quando chegarmos um pouquinho à frente, nós vamos perceber que ali há um muro, final da estrada. E eu vou precisar olhar para trás e falar, puxa, eu caminhei por uma rua sem saída. Quando nós temos Jesus, nós não perdemos tempo. O nosso caminho, a nossa direção deve ser trilhada por Ele. Ele segue sinalizando a nossa direção. Ele segue sinalizando a nossa caminhada. Se você está à espera de um milagre, eu quero lhe dizer nesta noite, se humilhe diante do Senhor. Abandone as suas práticas do velho homem. Abandone aquilo que tem ofuscado a grandeza de Deus na sua vida. Aquele que tem te enchido de glória.
porque a glória e a honra pertencem a Deus. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Se coloque diante de Deus, clame a Deus, se humilhe. A palavra de Deus diz que eu peço e Ele me dá. Mas o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo o que eu vou dizer, mas assim mesmo Ele deseja ouvir de mim. Ele espera que eu fale com Ele. Esse é o meu tempo de me relacionar com Ele. É a minha oração a Ele. É um tempo de relacionamento com o Pai. Então, cabe a nós abrir mão da nossa vontade para tomar posse do nosso milagre. Naamã precisou se humilhar. Ele precisou se despir de todos os seus cargos e funções, de todas as suas posições, de todas as suas vestes, de todo o crédito que ele tinha em meio às pessoas, se ele desejasse ser curado. Naamã buscava esse milagre e para que isso acontecesse, ele precisou se humilhar. Se você espera por um milagre, eu quero te dizer nesta noite, essa é a minha palavra para encerrar essa palavra de hoje, que você possa se humilhar diante de Deus, falar para o Senhor: Senhor, toma a minha vida, tem misericórdia de mim, eu preciso do milagre, eu preciso dessa situação resolvida. Senhor, entra na minha vida. Senhor, que o eu neste momento seja removido, para que o Senhor comande a minha vida, a minha vontade seja sua, que o meu querer seja o seu querer. Opera em mim, Senhor, que você aprenda a cada dia a dar liberdade ao Espírito Santo, aquele que habita em nós, de decidir as suas coisas. Coisas simples, coisas pequenas, como Naamã, que relutou tanto e precisou que os seus servos dissessem a ele: poxa, mas se Eliseu tivesse te pedido uma coisa tão importante, tão difícil para você fazer, tudo bem, mas Eliseu não pediu isso, ele pediu uma coisa tão simples, quer dizer, vai e faz logo que você vai ficar curado. Às vezes nós dificultamos tanto o trabalhar de Deus. O nosso Deus é um Deus simples. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus misericordioso, mas às vezes nós dificultamos o trabalhar de Deus. Nós bloqueamos o trabalhar de Deus, nós bloqueamos o agir de Deus e por isso nós não recebemos o nosso milagre. Que você passe a refletir mais no poder de Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que você planeja, sobre aquilo que você projeta. Deixa o Senhor trabalhar em você. Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa o Senhor fazer em você o seu querer. Em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Talvez você tenha alguns pedidos de oração para apresentar ao Senhor. Saudando também a Fernanda, que está conosco. Lina Rosa, que também está conosco, mas eu quero te dizer que nesta noite o seu pedido a Deus seja esse: Senhor, arranca de mim o orgulho, arranca de mim a prepotência, Senhor, arranca de mim aquilo que não vem do Senhor. Quantas práticas que o Senhor ainda precisa remover de nós. Fale isso para Ele. Converse com o Senhor agora. Nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas no altar de Deus. E assim como Naamã, que você possa entender que o milagre do Senhor pode ser, Ele pode operar qualquer coisa na sua vida. Ele é Deus de milagre. Amém? Irmã Ruth, irmão Wagner, grande abraço a vocês, queridos da nossa igreja. Que você possa entender isso, que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, não é Deus de competição, não é Deus de ser colocado para depois, não é Deus inferior a nada e nem a ninguém. Ele é Deus de promessas e aquilo que Ele prometer, Ele vai cumprir. Tenha certeza disso. Aquilo que o Senhor falar, que Ele vai realizar na sua vida, passe o tempo que passar, Ele vai fazer, Ele vai agir. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Baixe a sua cabeça neste momento. Oremos ao Senhor agora. Coloquemos a Ele as nossas vidas. E o que é mais importante, se houver necessidade, fale para o Senhor.
Senhor, arranca de mim o orgulho. Tenha coragem, fale isso, assuma isso. Arranca de mim a prepotência e o orgulho, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de agir em mim, de andar dentro de mim, em todos os meus sentimentos e aprovar aquilo que eu faço, em nome de Jesus. Aleluia. Deus poderoso, nós estamos diante do Senhor neste momento, te pedimos, ó Pai, neste momento primeiro te agradecemos pela grandeza do Senhor, pelo seu amor que é infinito, mas queremos pedir nesse instante, Pai, sonda, Senhor, os nossos corações, olha para dentro de nós, Senhor. Certamente existem coisas a serem removidas ainda, certamente existem coisas que não estão em acordo com o Senhor, que não são aprovadas por Ti, que não são ministradas por Ti, e que o Senhor tome o nosso coração, que o Senhor venha arrancar de nós, Senhor, tudo isso, todo lixo guardado, todo sentimento de orgulho, de altivez, de prepotência, de nos sentirmos grandes, e superiores a qualquer outra pessoa, por função, por comodidade, porque nós estudamos mais que o outro, porque o nosso salário é maior que o do outro, porque a nossa casa, o nosso carro é melhor que o do outro, e que as pessoas devem nos reconhecer por isso. Oh Deus, a sua palavra diz que o Senhor nos reconhece, ao ponto de saber quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Só o Senhor sabe tudo de nós. Às vezes, a nossa aparência aí fora, aquilo que buscamos representar para o outro, não é nada daquilo que somos. Só o Senhor sabe aquilo que ainda é mal dentro de nós. Aquilo que nos impede de receber o milagre por tanto orgulho que tem consumido às vezes a nossa vida. Ó Deus, que o Senhor venha operar em nós dentro do seu querer. Ó Pai, que o Senhor venha transformando o nosso caráter, mudando, ó Deus, a cada dia, lapidando, trabalhando em todo o tempo, arrancando de nós toda a raiz de amargura, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o orgulho, toda a inveja, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Em nome de Jesus, faz, Senhor, segundo o Teu querer em nós. Faz morada, Senhor, em nós e que nós tenhamos ali para recebê-lo, um lugar de honra e de glória no centro da nossa vontade, no centro do nosso querer, que seja a vontade do Senhor ali. Ó Deus amado, opera na vida de cada um que está conosco. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita os lares, visita, Senhor Deus, os corações nesta noite. Vai trabalhando, vai moldando, vai restaurando os lares, as famílias, os corações. Quantas vezes nós temos olhado para o nosso cônjuge como aquele que falha, como aquele que erra, como aquele que é o culpado de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Pai, que o Senhor venha tirar de nós todo esse sentimento e que possamos olhar para nós e ver aquilo que podemos mudar para sermos melhores a cada dia e principalmente aprovados pelo Senhor. Toma cada um, Senhor, que está apresentando as suas necessidades, os seus pedidos de oração. Nós oramos esta noite também pela vida da Helena, essa bebê que está hospitalizada. Pedimos, ó Deus querido, que o Senhor venha tocar na vida dela. Pai, o Senhor é o médico do impossível. E assim como o Senhor curou o meu esposo de câncer, eu sei que o Senhor pode curar também a Helena, como o Senhor curou a Naamã, como o Senhor curou a tantas pessoas, a tantos milagres que o Senhor fez, faz e ainda fará na vida de tantos. Opera, ó Deus, na vida desta criança. Abençoa o lar dela, os seus pais, fortalece a cada um. Toma também a vida do meu irmão que está hospitalizado, que sofreu um acidente de moto ontem. Que o Senhor venha cuidar dele, guardar a sua vida, restaurá-lo por completo, sem nenhuma sequelas, ó Deus. Que o Senhor venha tocar na vida dele, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus e sobre cada pedido de oração que está sendo neste momento apresentado a Ti, sobre aqueles casais que nós temos orado com dificuldades no relacionamento, quantos que nós temos alcançado através da live, conversado, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha restaurar,
os relacionamentos, Pai. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que a paz do Senhor e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus queridos. Ana Maria, oi Ana, que saudade, bom ver você aqui, minha querida. É que tem outra Ana ali também, mais no alto, a Renata lá de Cunha que está conosco. Bem-vindas, viu? Renata, Ana, que é a primeira vez que eu a vejo aqui, não sei se é a primeira vez que está conosco. Nossa amiga querida lá da Vilolândia, bom ter você aqui, viu, minha querida? Sei do trabalho lindo que vocês também desenvolvem, que o Senhor Jesus abençoe a cada um ali. Queridos, nós nos vemos na quarta-feira, às 19 horas, para o nosso culto de estudo bíblico. Até lá, que você fique firme na palavra, em oração, obediente nessa quarentena, orando e clamando sempre por aqueles que estão enfermos. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa. Uma semana de bênção a todos vocês. Fiquem na paz. Beijo no coração.